Eu quero voltar a falar agora com a Janaína Camelo sobre esse encontro que o diretor-geral da Polícia Federal terá com o ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos lá, Jana. Do que se trata? Pois é, Evandro, é uma agenda que está marcada para as 18h15 na agenda do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. E o tema oficial, o assunto oficialmente desse encontro é a DPF das favelas. É uma audiência que foi marcada a pedido do ministro Edson Fachin, que é o relator desse julgamento, né, que vai ser retomado depois do Carnaval, o julgamento que foi interrompido semanas atrás, para que os ministros pudessem entrar num consenso sobre este assunto, né? Então, tem sido feitas algumas reuniões entre os ministros da Corte, com outras autoridades envolvidas no assunto, entidades envolvidas no assunto. Por exemplo, na segunda-feira, quem esteve aqui no STF, que também conversou sobre isso, foi o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Então, o assunto dessa reunião, oficialmente, é esse. Mas é uma reunião que acontece em meio aí a todas as movimentações que estão tendo aqui no STF, com relação às denúncias da Procuradoria-Geral da República contra 34 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, na investigação da tentativa de golpe de Estado. Quem esteve aqui hoje, por exemplo, Evandro, foi o advogado de Jair Bolsonaro. Pela segunda vez nessa semana, o advogado Dr. Celso Velarde, ele veio aqui ao STF. Na segunda-feira ele se encontrou com o presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, e hoje ele se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da investigação. Depois dessa audiência, que foi muito rápida, ele não conversou com os jornalistas, preferiu não se pronunciar dessa vez. Quem também esteve aqui no mesmo momento foi o advogado do general Walter Braga Neto, o doutor Juca, que é o doutor José Luiz Oliveira de Lima. Essas duas audiências, elas aconteceram, não foi no gabinete dos ministros, tá? Foi aqui no térreo mesmo, no Salão Branco, foi muito rápido ali no intervalo da sessão. Agora, o advogado de Walter Braga Neto, ele conversou com os jornalistas bem rapidamente. Ele disse que veio conversar com o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, veio pedir a ele acesso total a todas as provas das investigações. Ele diz que a defesa não teve até o momento acesso a todas essas peças e pediu então isso a ele, e ele chamou o seguinte, ele disse que ratificou ao ministro a importância de que no julgamento dessa magnitude, envolvendo um ex-presidente da República, o direito de defesa tem que ser, nas palavras dele, sagrado. Ele disse, chamou de mácula nesse julgamento, que está tendo uma violação ao direito de defesa, e disse que o julgamento está manchado, e que pediu ao ministro Zanin, que já esteve do outro lado como advogado, que o direito de defesa então seja assegurado. Hoje, Evandro, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa de Walter Braga Neto por mais prazo para se manifestar sobre as denúncias e também um acesso integral aí às provas. Então, esse foi o pedido do advogado de Walter Braga Neto. Agora, a reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, vai acontecer daqui a um pouquinho. Se a gente tiver mais informações sobre essa reunião, a gente traz tudo aqui na programação da Jovem Pan. Evandro. Muito obrigado, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. Alangane, a gente tem visto a defesa, de vários desses denunciados pela Procuradoria-Geral da República buscando agora algum tipo de diálogo com o Supremo Tribunal Federal, seja para retirar ministros como Flávio Dino e Cristiano Zanin do julgamento por conta deles terem sido indicados pelo presidente da República, mas não só por isso, por eles também já terem movido ações na Justiça contra alguns dos nomes que hoje foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, ou gente que ainda está atrás de informação dos processos. Você acha que o pedido que eles fazem por mais prazo, então, se justifica diante do fato da defesa ainda não ter conseguido captar todos os documentos que são necessários para análise e para a formulação de uma defesa completa? Eu acho que faz todo sentido. Também faz sentido, pedir o afastamento do relator, nesse caso, porque ele é a suposta vítima. Agora, eu acho que é muito difícil o Supremo acatar esse tipo de decisão, até porque o pleno ali do Supremo já ratificou o ministro Alexandre de Moraes como o relator, então provavelmente também vai manter, no caso, o próprio ministro Zanin e Flávio Dino, dado que a condição do ministro Alexandre de Moraes seria ainda mais delicada, dado que ele é a suposta vítima. Agora, precisa sim de prazo, é um julgamento grandioso, muito sério, envolve o ex-presidente da República e tem que garantir aí a ampla defesa ao presidente. E
é do jogo, o advogado conversar aí, a aproximação do Supremo. Quanto maior a esfera, também o julgamento tende a ser mais político. Esse tipo de movimentação é absolutamente natural. 5h32, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo para vocês. Nas outras plataformas, seguimos firmes e fortes. Fala, Piper. Bem, se a gente for mexer na história jurídica do Brasil, a gente vai encontrar argumentos para os dois lados. Então, vejam só, no caso de se excluir os dois ministros citados aí pela defesa, eu fico imaginando o seguinte, durante o governo Bolsonaro, na metade inicial, houve um caso que eu sempre cito aqui, de um outdoor publicado lá em Palmas do Tocantins, acho que por um professor, enfim, e que o título era "Bolsonaro não vale um piqui ruído". Naquele momento, e foi pedido o enquadramento desse cidadão na Lei de Segurança Nacional. Quem fez isso na época? André Mendonça. Então, ora, se Flávio Dino e também o ministro Zanin, por já terem em outros momentos da história tomado posições contrárias à do presidente Bolsonaro, então, se por conta disso eles não poderiam participar, eles não devem participar do julgamento, eu fico imaginando que o ministro André Mendonça, até por motivos frontalmente contrários, também não. Né? É um argumento. Sim. Outra coisa, em relação... O Alan citou algo que tem sido também um argumento recorrente contra Alexandre Moraes, ou seja, como o ministro também seria um dos alvos no plano lá, então ele não poderia participar porque ele também seria vítima. Veja, o ordenamento jurídico do Brasil não é bem assim, porque esse é um caso que já estava sob investigação e muito depois do início dessas investigações surgiu também essa denúncia. Então, há centenas de casos pelo Brasil em que o juiz responsável lá por uma causa depois fica sabendo que ele passa a sofrer ameaças por parte de alguma vítima. Então, isso não faz com que ele se afaste. É como se o juiz Sérgio Moro fosse ameaçado por alguém lá, investigado, enfim, no processo lá da Lava Jato, fala, bom, como eu também sou vítima de uma urdidura, eu tenho que me afastar. Veja, não é que o caso envolvendo agora o Alexandre Moraes começou após a denúncia de que ele seria uma vítima, mas durante. Se foi durante, não faz sentido a troca, a saída dele. Ô, Gustavo Sagredo, o que você acha desses argumentos apresentados pelo Piperno? Porque eles dão uma visão pelo outro lado, né? De que ministro indicado por Bolsonaro também não deveria participar, se a gente for levar em conta o motivo que a defesa busca hoje em relação a ministros indicados por Lula, e o caso também da suspeição do ministro Alexandre de Moraes ou do conflito de interesses por ele ser uma vítima. Faz sentido para você? Faria sentido se for na primeira instância, porque você tem segunda instância, tem STJ e depois tem o STF. Sendo o STF no final, vai apelar para quem? Aonde que está a possibilidade de uma ampla defesa? A defesa de Braga Neto está pedindo direito aos autos. Tá, não é aportado. Vai apelar para quem? Vamos imaginar que alguém, qualquer um, teve uma sentença contrária a ele na primeira instância. Ele tem na segunda instância. Era um juiz na primeira, passa 3 na segunda. Quando passa para o STJ, são 5 juízes. E aí, o que é verificado? Já não é mais provas, nem testemunhais, nem materiais. É o cumprimento da ampla defesa. Então, tem uma terceira opção. Imaginando que ninguém esteja satisfeito com isso, tem a quarta. É por isso que um ex-governador do Rio de Janeiro, sentenciado a 415 anos, está fazendo live e dando palpite, sei lá do quê. Por quê? Porque foi alterada a negociação sobre a questão do cumprimento efetivo de pena a partir de segunda instância e está livre, esperando o STJ e o STF, que não tem pressa nenhuma. O problema nessa situação, tomando o exemplo do Piperno, esse senhor que colocou o outdoor, ele está preso? Ele corre risco de estar sentenciado a 17 anos por colocar um outdoor?
como uma senhora está presa longe da família por usar batom numa estátua? É a mesma coisa? Mas foi arquivado que foi inocentado. Não sei. Foi inocentado? Eu não sei. Então, se for arquivado, não tem risco nenhum. Coloca aí na reta para ficar 17 anos preso, vamos ver se alguém não reclamaria. E a gente tem que avaliar. Eu não duvido desse argumento, se o André Mendonça pode ou não pode. Mas vamos rapidinho. Presidente da Corte Suprema, Barroso, derrotamos o bolsonarismo. O ministro Gilmar Mendes, numa entrevista no final de semana, adiantou seu voto e ainda nem foi aceita a denúncia. Quando a gente pega o Zanin e o ministro Gino, Flávio Gino, tem um vídeo do Flávio Gino indicando que ele é cristão, que acredita no demônio e que a personificação do demônio é Bolsonaro. Qual é a imparcialidade que um ministro assim pode ter quando ele já manifestou que acredita que o Bolsonaro é o demônio? Então, quando você vai avaliando, ficam 6 juízes somente que poderiam ser imparciais. Não. E devemos lembrar que o benefício... Sabe por que tem uma venda na justiça? Porque ele deve julgar sem saber quem é. Mas quando sabe quem é, e aí vem o ministro Alexandre de Moraes, que é vítima. Eu entendo todos os argumentos do Piperno, mas alguém, qualquer um de nós, como julgaria uma pessoa que ameaçou a vida dele? Com que imparcialidade? Esses são os pontos. E o pior de todos os assuntos, não tem apelação superior. Então, todos eles estão arriscando o seu futuro, a sua liberdade, sem ter uma opção acima. E qualquer um vai no primeira instância, segunda instância, STJ e STF. Aqui não tem isso. Não tem. Piperno, vai lá, remate para poder passar para o Zé, que não falou ainda. Quem é mais isento para julgar o Bolsonaro? André Mendonça ou Flávio Dino? Nenhum dos dois, eventualmente. Bom, então, ué. Não, então, tudo bem. Como é que você vai querer tirar o seguinte, e deixar o outro? Eu assino embaixo. Tira todos os ministros, inclusive o André Mendonça, e deixa os outros julgarem. Aí seria um pouco mais imparcial. Fala, Zé. Olha, nós estamos diante de uma grande batalha, uma batalha jurídica e política que envolve até pressões internacionais. Os advogados dos indiciados, estão traçando ali uma maneira de atrasar o processo, porque todos, vamos ser claros aqui, entendem que é uma causa perdida nesse contexto atual e nessa formação do Supremo Tribunal Federal. A primeira estratégia é alargar os prazos, tentando jogar para depois a sobrevivência. Não se pode entrar num processo sabendo que imediatamente a sentença será contrária. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem ali na Constituição e nas leis brasileiras a possibilidade de definir essas datas, esses prazos. São prazos reais, mas não são aplicáveis assim com toda a dureza. Aí leva para aquela frase de que aos amigos tudo e aos inimigos os rigores da lei. Ou seja, é lei, mas é uma lei rigorosa para algumas pessoas. Então, assim, é um jogo de estratégia, sim, estratégia jurídica. Todos os advogados sabem que é uma causa perdida, então é melhor jogar contra o tempo e fazer a defesa jurídica, que é um tipo de defesa que não cabe mais aquela se estava, não estava, se participou, não participou. A defesa agora é nos meandros jurídicos. E daí, o que mais incomoda e que está incomodando ministros do Supremo neste momento é essa pressão internacional. Houve um apoio internacional à causa do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso incomodou tanto ministros do Supremo que houve pedido ao Ministério das Relações Exteriores. Vamos fazer uma defesa das instituições, foi o pedido. Portanto, é esta a realidade e, digo mais, já houve, por parte do ministro Barroso e outros, de pedirem o afastamento de um processo, porque houve, num escritório que ele trabalhava, uma ação contra uma das partes. Então, isso é um dos pontos que os ministros têm levado aqui para se afastar do julgamento.